Desde que eu comecei a cobrir o Atlético Paranaense lá em 2019, e logo depois a gente precisa passar por uma reformulação para a temporada de 2020, eu sempre acreditei que o caminho do clube era a base. Naquele momento eu fazia campanha para a utilização de Pedrinho, de Jajá, de Reinaldo, de Mingote. Alguns jogadores se provaram, muitos não se provaram. E o Atlético em 2025, ele novamente precisa de uma reconstrução, né? Uma reconstrução a curto prazo para a sequência da temporada, mas uma reconstrução também pensando no longo prazo aí sim para a gente voltar para a Série A, para a gente voltar a competir por títulos de maneira realmente concreta, realmente sólida. Então, para mim, assim, a narrativa ela continua a mesma. Para se reconstruir, para se estabelecer, para competir, para ter força, o Atlético precisa da base. Nos últimos anos, não que o Atlético não tenha revelado ninguém. Acho que se você for pegar a média dos clubes brasileiros, até conseguiu revelar bem. Porra, Bento, Kelvin. Tô pensando só nos jogadores que passaram pela base do clube, tá? Léo Pereira, Renan Lodge. Aí você tem mais à frente, querendo ou não, o Otávio, Hernani. E você vai complementando ali com o Vitinho aqui. Enfim, com outro jogador ali. A base do Atlético ela não foi nula. O Christian, que hoje é uma peça importante no Cruzeiro. Só que fica aquela sensação que poderia ser melhor. Só que fica aquela sensação que ela poderia ajudar mais. Que o Atlético poderia ter mais o digital da base na formatação do elenco principal do clube. A impressão que eu tenho é essa. A transição e os talentos que ficaram pelo caminho, que sempre prometeram muito, acho que provoca o torcedor a pensar. Se não utilizando a base tão bem, se sucateando a base, a gente já conseguiu um aproveitamento razoável de jogadores que, por exemplo, foram vendidos por milhões, jogadores como o Rômulo, que tá fazendo sucesso na Europa. Imagina se a base ela fosse tratada com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de atenção. E é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo com o Odair, sabe? O Odair, ele vem cuidando bem da base, vem utilizando bem a base. O João começa a ganhar mais espaço. O João foi escanteado pelo Barbieri. Aí você tem a maior utilização do Dudu, que volta de lesão e já se torna uma peça importante dentro desse cenário. O Cauã, mesma coisa. Recém-chegado de outro clube, já chega, já se estabelece, já vira uma peça titular. E acho que o Cauã, ele é um exemplo que eu gosto muito da situação da base, sabe? Porque às vezes a gente tem uma perspectiva de base que precisa revelar o craque. Precisa revelar o Vinícius Júnior, precisa revelar o Endrick. E não é isso. Uma base efetiva é quem revela o jogador mediano. Uma base efetiva é quem faz o clube não pagar 200, 300, 400 mil num lateral ruim do mercado. E proporciona ali uma solução natural. Uma solução que pode se desenvolvendo, pode trazer um retorno financeiro, mas minimamente vai trazer um retorno técnico. E às vezes esse garoto ele só precisa de uma chance. O Calegari, por exemplo, é um jogador, beleza, pode ser um bom jogador. Mas será que vale a pena tirar o caminho do Cauã, que fez uma partidaça contra o Remo, pensando no Calegari? Eu sei que a gente precisa de respostas rápidas e nem sempre a base é o caminho mais rápido pra gente dar qualquer tipo de resposta. Eu sei disso. Mas no fim das contas, o que eu quero provocar aqui com vocês é que às vezes vale a pena pagar pra ver em relação à base. Principalmente em soluções que não são tão acima da média. Se a gente tivesse prestes a trazer um lateral foda, eu nunca ia falar, não, deixa o Cauã aí. Mas um lateral mediano. Então, volto a dizer, assim, o Odair tá abrindo, tá tendo a coragem de abrir essa porta da base em direção ao grupo principal, sabe? E a gente tá tendo a resposta desses garotos. Não só estão ali, fechando o treino ou só estão ali completando o banco de reservas. Hoje o Atlético tem um real impacto da base no time principal. E foi isso, por exemplo, que a gente viu no jogo contra o Remo, né? No jogo contra o Remo foram 5 jogadores da base utilizados. Mikael, o João e o Careca, o Cauã, eles começam de titulares, entram o Léo Derek e o Dudu. E se você for pensar na construção do resultado, o Léo Derek sofre pênalti. Aí você tem o Dudu mais uma vez entrando bem, dando uma dinâmica no meio campo, um refino técnico.
O Dudu é mais um exemplo, que eu acho que a gente não encontraria tão fácil um substituto no mercado, ou uma contratação no mercado comparável à qualidade técnica que o Dudu tem. Aí, pô, se você falar de João e de Cauã, pra mim foram dois dos melhores jogadores da partida. Nosso lado direito funcionou, criou uma série de oportunidades. Então você vê a digital da base ali, né? Você vê a utilização da base no retorno de uma força competitiva que o Atlético busca retomar. E essa porta que o Odair reabriu, ela precisa sempre estar aberta. Porque, óbvio, existem gerações e gerações. Eu não sou maluco aqui de falar que toda a base do Atlético vai ser foda, que todo ano do Atlético vai ter um time acima da média na base. A questão não é essa. A questão é, simplesmente, a base do Clube Atlético Paranaense, ela pode ser efetiva. E é isso que a gente está começando a sentir, uma efetividade. Subir jogadores, promover jogadores, está se tornando um movimento efetivo de contribuição com o grupo principal. O que, para mim, deixa um alerta maior ligado nos jogadores que continuam na base. E, para mim, deixa uma alegria muito grande, uma projeção muito grande do que a gente pode construir. O que o João pode virar, o que o Dudu pode virar, o que o Derek pode virar, o que o Cauã pode virar, isso a gente só tá falando dos jogadores que estão sendo utilizados. Às vezes a solução pro Atlético voltar a ser competitivo não é o mercado. Se cobra muito do mercado, às vezes os principais reforços estão no clube. Sabe um clube que vivenciou muito claramente isso? Palmeiras. Palmeiras que, porra, obviamente tem um aporte financeiro milionário pra ter uma sustentação ali. Mas foi a partir do momento que começou a utilizar Patrick, Danilo, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Vanderlan, Renan, porra, Hendrick, Estevão. Óbvio que você tem os acima da média ali, mas você também tem os normalzinhos ali. Que o Palmeiras voltou à rota dos títulos. Quem sabe, até pensando em 2026, né, através de Léo Derek, através de Dudu, através de João Cruz, que são jogadores que eu considero acima da média dentro do cenário do futebol nacional. Hoje revelar um João Cruz não é fácil. Hoje revelar um Dudu não é fácil. Eu acho que a partir deles talvez o Atlético consiga voltar a ser um time minimamente competitivo, minimamente, porra, forte. O Atlético não é esse predador de mercado. O Atlético ele tem que estar sempre revelando, sempre fazendo a roda girar. E a geração que tá vindo aí, ela é muito legal, cara. A geração que tá vindo aí é muito, muito, muito positiva. Muito, muito positiva mesmo, assim. Então, o que eu busco pra vocês é que, com vocês é que a gente consiga, de alguma forma, tá sempre apoiando esses moleques. Porque vai ser na base da base. Dudu e João Cruz me encanta muito, tá? Essa dupla pra mim é sacanagem, assim. Você pensar num jogador dinâmico como o João, distribuição de jogo, de bola trabalhada, de quebra de linha, podendo atuar de 8, de 5, aberto por dentro, batida de média distância. Aí você pega o Dudu, o cara da entre linhas, o cara do refino, o cara do último passe. Pô, gente, desculpa, é muita qualidade junto. É muita qualidade junto, tá zoando.